Vamos resolver essa questão de matemática do Enem 2023 PPL que diz o seguinte: uma quadra oficial de futebol de salão ocupa uma área que corresponde à área de um retângulo com comprimento de 40 metros e largura de 20 metros. Para a segurança dos atletas, as linhas demarcatórias da quadra, nas laterais e nos fundos, deverão estar a uma distância de no mínimo 2 metros de obstáculos que não fazem parte da quadra, tais como rede de proteção, tela, grade ou parede. Então é o seguinte, galera. Para a gente selecionar um terreno para construir uma quadra, ele não pode ter somente 40 metros de comprimento e 20 de largura, porque a gente tem esses 2 metros aí por questão de segurança, né? Então, ao invés de 40 metros de comprimento, a gente precisa de 44, porque lembre-se, é 2 de um lado e 2 do outro, 44. A mesma coisa vai acontecer com a largura, né? Ao invés de ser 20 metros, vai precisar de 24, porque 2 de um lado, 2 do outro, por questão de proteção, tá certo? É de um terreno de 44 por 24 que a gente precisa para construir uma quadra de futsal. Então, continuando. A gerência do departamento de obras de uma prefeitura avalia adquirir um terreno e nele construir uma quadra oficial de futebol de salão. Há 5 terrenos disponíveis e a gerência comprará o terreno que tiver menor área, desde que comporte a construção da quadra, garantindo todas as demandas que ofereçam seguranças aos atletas. Ou seja, uma quadra de 44 por 24, né? Na verdade, uma quadra não, um terreno de 44 por 24. Planeja-se ainda que a quadra seja construída de modo que o seu lado maior seja paralelo à rua. A figura ilustra os terrenos disponíveis e que estão sendo avaliados. Então, nós temos aí do terreno 1 até o terreno 5. E a pergunta é: qual dos 5 terrenos a gerência deve adquirir a fim de atender a todas as exigências apresentadas? Então vamos lá, vamos analisar aqui quais são os terrenos que só de visualizar a gente já vê que não se encaixa nessas demandas. Esse terreno 1 aqui, cara, se ele fosse completo, né, se ele tivesse esse pedacinho aqui, perceba que ele iria cumprir com a demanda do terreno de 44 por 24, mas ele não tem. Então esse terreno 1, ele já está fora do nosso planejamento. Esse terreno 2 dá para construir a quadra, 40 por 20, mas sem o espaço para proteção, né? Então esse terreno 2 está fora também. Esse terreno 3, ó, ele tem 42 por 22. Está faltando 2 metros de comprimento e faltando 2 metros de largura. Então não vai dar para ser utilizado esse terreno não. Ele também está fora. Bem, sobraram para a gente 2 terrenos. Terreno 4 e terreno 5. Eu quero que você observe que dentro do terreno 5 dá para construir a quadra tranquilamente. E dentro do terreno 4, será que dá? Acho que uma estratégia inteligente inicialmente seria testar se a área do terreno 4 é menor que a área do terreno 5. Se ela não fosse, a gente já teria como resposta o terreno 5, né? Já que aqui a gente tem, comprará o terreno que tiver menor área, certo? Então, se a área do terreno 4 fosse menor que a área do terreno 5, a gente já teria essa como resposta. Vale o teste. Primeira vez que eu vi essa questão, eu fiz esse teste. Mas o terreno 4 tem uma área menor que o terreno 5. Então a gente vai começar a testar agora se essa quadra vai caber dentro do terreno 4. Como? Vamos lá, vai ser algumas informações aqui agora. É o seguinte, a gente precisa que os 24 metros eles estejam nessa parte aqui, né? Ou seja, vai pegar a metade dessa parte do terreno, né? Ele tem 48 metros, então 24 metros seria aqui. Daí a gente teria 44 metros para cá, ó. 44 metros, ok? E aí a quadra, vamos colocar ela aqui no limite, encostando aqui nessa parte do terreno, certo? E vindo para cá, ok. Não ficou tão bem desenhado não, mas tudo bem. Então essa parte aqui ela tem 44 metros, certo? Essa parte aqui é a que a gente vai ter que testar, eu estou chamando ela de X. Se essa parte tiver pelo menos 24 metros, isso significa que a quadra vai caber dentro desse terreno. Se for menor, já era, o terreno 4 não vai dar certo e aí a gente sabe que o terreno 5 está pronto para receber essa quadra, certo? Então, como a gente descobre o valor desse X para saber se essa quadra vai caber aí dentro ou não? A gente vai ter que usar uma semelhança de triângulos. Mas cadê os triângulos? Vem cá que eu te mostro, é o seguinte, a gente tem esse triângulo menorzinho aqui, olha, que eu estou marcando aqui 2 segmentos dele com azul, justamente para diferenciar, né?
E aí, como a gente sabe, essa partezinha aqui ela vai medir 16 metros, né? Porque 44 com 16 formam os 60 ali, que é o total. Tá, a gente tem um triângulo. Cadê o outro? Eu vou até mudar a cor aqui, vou usar um verde. Bem, veja que se a gente fecha aqui, ó, a gente traça esse segmento aqui ortogonal, não vai ficar tão bem desenhado não minhas linhas, mas não tem problema. A gente fecha aqui. Então veja que a gente tem um triângulo agora, um triângulo grande, tá? Eu vou marcar os vértices dele aqui para que você possa visualizar melhor. Aqui, aqui e aqui. Então esses vértices verdes, eles têm um triângulo retângulo maior. Agora sim, perceba que a gente tem dois triângulos retângulos e esses triângulos são semelhantes. Aí a gente pode fazer uma semelhança de triângulos. Mas vamos às medidas deles, né? É o seguinte, esse 16 aqui do triângulo menor, 16, ele está para... Qual é a medida da distância desses dois vértices aqui, ó, desse para esse? Qual é a medida? Eu quero que você olhe que lá embaixo a gente tem 20 metros, certo? E o total aqui de cima é 60. Então, tirando esse pedaço, esse grandão aqui mede 40 metros, ok? A distância, ó, daqui para cá, que é igual ao lá de cima, tá? É de 40 metros. Então, 16 está para 40. Assim como o x, que é justamente quem a gente quer descobrir, ele está para essa medida aqui, ó. Acompanha comigo aqui no laser. Essa medida do triângulo grandão, que é de 48 metros, tá? Atenção, aqui está arriscado, ó, mas a medida é de 48 metros, certo? Então, x está para 48. A gente pode até dar uma simplificada agora para descobrir o valor desse x, né? Podemos dividir ambos aqui dessa primeira razão por 8. 16 dividido por 8 é 2 e 40 dividido por 8 é 5. Então, 2/5 é igual a x sobre 48. Pronto, então vamos fazer as multiplicações agora. 5x é igual a 48 vezes 2, 96. Então, x é igual a 96 dividido por 5. Cara, eu sei que 96 vezes 2 dá 192. É isso, 192. Então, 96 dividido por 5 vai dar 19,2, tá? Então, o valor de x é 19,2. Como eu havia falado anteriormente, essa quadra só ia caber se o valor de x fosse pelo menos 24. Então ele é menor. Então a gente já sabe, essa quadra não vai dar dentro desse terreno 4, certo? Do terreno 5, é claro, a gente já sabe, essa quadra vai caber tranquilamente. Ele que deve ser o escolhido. Então nós temos como resposta para essa questão a alternativa E.